Pessoal, Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal, tá cortando um pouquinho. Não Mas ouvi. se vai melhorar aí, Juan, vê se melhorou um pouco. Não, ainda não. Continua falando, por favor. Deixa eu ver aqui, então, se algum problema de conexão. Eu vou sair e voltar de novo, pessoal, só um minuto. Pessoal, boa noite. Vê se melhorou um pouquinho. Parece que melhorou. Bacana. Deixa eu já vincular aqui. Pessoal, boa noite. Dando prosseguimento aqui à nossa aula, depois desse ato que teve aí, né, em relação a não só a semana de avaliações, mas depois daquela semana de gestão que já estava programada, parece, tudo mais. Então, vamos prosseguir aqui, tá? Alguns comentários gerais sobre a prova, tá, gente? As notas, eu gostei das notas, gostei das provas. É claro que sempre tem uma ou outra pessoa que teve aluno que não fez algumas questões, teve aluno que tem um péssimo hábito, gente. Eu não estou falando isso como crítica, não, tá? Mas como um processo de reflexão. Você coloca uma questão, você apresenta ela uma semana antes e o pessoal ainda vai, tenta, assim, parece que muito em cima da hora, pega na internet qualquer coisa, copia e cola lá, tá? E aí, e o pior não é isso não, até que tudo bem, eu passo a questão uma semana antes, é para isso mesmo, para trocar ideia, buscar em algum lugar, refletir sobre a questão e tudo mais. O problema é que a pessoa copia e cola algo que não tem nem nada a ver com o assunto em questão. O que eu acho sério, né, que assim, a pessoa copia e cola algo assim, ela vê lá um título, acha que tem a ver com o assunto e não tem a ver com o assunto, né? Então, então teve algumas questões zeradas exatamente por isso, tá, gente? De novo, não é nem pela questão buscar uma fonte na internet. Pelo contrário, eu passei a proposta para que vocês interagissem entre vocês, buscassem material, subsídio e por aí vai. Mas que fizesse uma reflexão e respondesse de acordo com o que foi pedido lá na pergunta. Sinceramente, eu não achei uma prova difícil, ela pode ser até num primeiro momento. É claro que quando a gente trabalha com a área do direito, ela gera uma série de interpretações, mas a grande maioria fez assim extremamente satisfatório. Gostei muito dos processos, alguns incluíram exemplos. Eu acho que esse que é o objetivo, né? A gente colocar uma prova de maneira que algumas pessoas se comprometam e se disponham a pensar, a refletir e até buscar todo um processo de contextualização da matéria com vida prática, com o mundo lá fora e por aí vai, tá? Então, dito isso, as notas foram todas lançadas e até na próxima semana eu vou lançar mais nota em relação à participação de vocês no portal. Então, atenção, gente, vai ter uma pontuação significativa em que quase todos os professores da faculdade vão lançar algumas notas e eu vou avaliar especificamente, aliás, exclusivamente, o portal. E aí estou dando um recado aqui, porque tem gente que ainda está atrasado com o processo de clicar lá no portal, gente, de acompanhar pelo menos o AVA, aquela coisa toda, tá?
Hoje eu não vou fazer um trabalho, na semana que vem vou passar um trabalho, que é o trabalho final de vocês na matéria, e aí vocês vão me entregar no último dia de aula. E aí é um trabalho extremamente simples, mas que vai ser feito em etapas. Hoje, como a gente vai começar uma matéria nova, eu vou fazer mais a parte da introdução e já ir preparando vocês, contextualizando vocês em relação a isso. Dito isso, alguém tem alguma questão aqui até agora, algum comentário com relação a tudo isso que eu falei? Eu entendo que o silêncio ou é inibição, é porque realmente, ou então ninguém tem nada para comentar, não é isso, gente? Vamos lá então. Pessoal, outro detalhe importantíssimo, né? E aí a própria coordenação fica pedindo para a gente alertar os alunos. Vários de vocês têm disciplinas interativas, então já está naquela parte da finalização das várias atividades. Vocês têm algumas outras atividades no portal que, inclusive, ajudam na pontuação de vocês, que é o desafio nota máxima, os estudos dirigidos. Então, é óbvio, vocês já sabem melhor do que ninguém, né? Vocês têm que fazer isso, porque senão isso acaba, inclusive, impactando no rendimento global de vocês, na nota global de vocês. Então, quem nem abriu o portal ainda para começar a fazer atividades, se programem para isso, tá, gente? Então, fica essa dica aqui. E outra informação tão importante quanto é que nós estamos no período de avaliar. E vocês já devem ter passado por alguma daquelas apresentações avaliar. Eu enalteço a importância, gente. Eu trabalho com pesquisa há muitos anos, tem mais de 30 anos, né, e tal. E eu sei a importância de uma pesquisa de satisfação, que é exatamente isso. Saber a quantas anda, né, todo o processo que gira em função da faculdade. E aí não só vocês, alunos, como os técnicos administrativos, nós, professores, coordenadores, todo mundo avalia. Eu mesmo já fiz uma avaliação e é sempre interessante chamar atenção para que vocês exerçam esse papel de avaliador para a gente ter um parâmetro para saber o que está bom e o que está ruim. Tem alguns que sempre falam assim, mas não dá em nada, não. Pelo contrário, dá sim, né? Inclusive, tirando o ano passado, que eu não fiz parte do processo, eu sempre faço parte do processo do plano de ação para a gente, então, avaliar como que tá os processos de implantação das melhorias. Aí tem toda uma cobrança e tem todo um processo. Então, nos últimos anos, a gente vê aí melhoras quando estávamos em aula presencial, né, gente? A melhora lá do Wi-Fi, algumas questões da cantina, da biblioteca, de laboratórios, que teve melhoras significativas. E eu gosto de pontuar isso, pessoal, porque eu sempre chamo a reflexão para o chamado senso crítico. O que é isso? Não é criticar por criticar, mas saber como criticar. Então, é aquele processo básico. Olha, isso está legal, pronto, isso aqui não está legal, pronto. E aí você vai pontuar isso de 1 a 10, tá? E eu chamo a atenção e eu peço a sensibilização de vocês em relação a esse senso crítico, porque tem aluno que fala assim, porque o portal está uma porcaria. Não, gente, o portal foi uma porcaria até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Eu mesmo era extremamente crítico em relação ao portal e de 2 anos, 1 ano e meio para cá, o portal não dá mais problema como dava antes. Então, houve uma melhora? Houve. Como é que eu avalio e pontuo essa melhora de 1 a 10? E aí você tem todo um ranking para isso e tudo mais. Aí você pega aluno que vira e fala assim, não, o portal é péssimo, e vai lá e avalia sem minimamente fazer uma reflexão em relação a isso. Vejam bem, eu não estou defendendo o portal, né? Eu estou chamando a atenção para que todo esforço que nós fazemos lá para melhorar a sala de aula, melhorar professor, melhorar material, melhorar uma série de questões, a gente precisa então saber como que está, e o melhor meio é exatamente essa crítica, essa avaliação crítica, com esse senso crítico, né, para fazer um processo aí extremamente honesto e que vai subsidiar uma série de mudanças. Então, eu fico aqui a minha reflexão e o pedido peço a gentileza de vocês para que a pessoa fale, obrigado a votar, né? Deveria ser, tá, gente? Mas não é, não. Mas eu gosto de conclamar as pessoas a participarem exatamente por construir um processo que vai se transformar em melhorias.
independente de quem está no último período e de quem está no começo do período, tá? Então, para quem vier ou não, pegar sempre uma faculdade melhor em cima das várias mudanças, várias evoluções e tudo mais, tá? É, Dito isso, nós estamos na semana, a gente precisa, é claro que, e aí eu faço um pedido especial, se cada turma tiver pelo menos 70% dos alunos, saem os indicadores por turma, inclusive, tá? E aí fica interessante, porque quem está aí no primeiro, segundo, terceiro ou quarto período, é bacana vocês terem, porque aí vai ter lá quais são os indicadores que a turma de vocês teve, né? E se passar de 70%, tem todo um relatório feito por curso, por turma, de acordo com um percentual de 70% no mínimo. Então, que é o mínimo que se espera, tá? Então, para a gente ter esses resultados, né, que a gente tenha a grande parte, ou seja, pelo menos 70% façam essa avaliação. E aí, gente, então, de novo, faço o meu pedido, peço essa gentileza de vocês contribuírem com todos nós, tá? Para a gente efetivar aí mudanças e melhorias que a gente precisa, ok? Podemos prosseguir, então? Alguém tem algum comentário? Pode prosseguir, professor. Bacana, Aline, tá? Porque eu sou educado, aí eu falo assim, deixa eu, antes de eu começar, perguntar se alguém quer falar alguma coisa. Pode até criticar, tá, gente? Tem gente que, assim, às vezes não concordar com avaliar, pode criticar, fiquem à vontade. O espaço aqui é aberto exatamente para tirar toda e qualquer dúvida quanto a isso. Bom, dito isso, vamos lá então, tá? Deixa eu só... Tá aparecendo o slide para vocês, tá ok, né, gente? O som tá legal, pessoal? Tá sim, professor. Bacana, então vamos lá. Bom, prosseguindo nossa matéria, então a gente já finalizou, gente, as duas primeiras unidades, que inclusive foi a matéria da primeira provinha, tá? Lembrando, a próxima prova eu não vou entrar mais em licitação. Então, o assunto eu entendo ele como encerrado. Apesar de que, quando eu falo em contratos administrativos, que a gente vai ver agora, a partir de hoje, ele evoca, né, o que evoca? Ele faz lembrar e ele se baseia também na lei da licitação, tá? Mas aí, por mais que eu tenha a licitação como base para o processo contratual, todas essas questões específicas, né, e relacionadas à natureza licitatória, ao processo licitatório, eu não vou solicitar mais em prova, tá legal? Na segunda chamada, para quem perdeu a primeira prova e tudo mais, vai entrar, sim, questões de licitação. Mas para quem está normalmente, quem fez a prova e tudo mais, a matéria agora vai ser exatamente a unidade 3 e a unidade 4. E a gente inicia hoje falando exclusivamente sobre contratos administrativos. É uma matéria, aliás, gente, eu não acho essa matéria difícil, não. Por mais, eu sempre brinco isso e gosto de pontuar. Por mais que seja toda a sua base voltada no direito, né, ela é embasada no direito, né, e aí há quem torça o nariz para o processo do direito, o que a gente viu até agora é uma forma extremamente dinâmica de como proceder em relação aos processos licitatórios e por que existe licitação. E aí a gente vai começar hoje a ver exatamente sobre a questão dos contratos administrativos e por que existem essa regularização em contratos vinculados à administração pública, tá? Então, daí a importância da gente também trabalhar isso. Mas o que isso tem a ver conosco, alunos CST, né? Porque muitos de vocês, não tenham dúvida, vão realizar contratos, participar de processos licitatórios e, consequentemente, contratos administrativos, ou participar de contratos administrativos com empresas ou autarquias de esferas públicas, tá? Então, nada mais do que justo vocês saberem minimamente quais são os procedimentos necessários para isso, tá? E aí, hoje, gente, a gente começa eu tenho que depois adequar essas datas aqui, tá, gente? Eu vou adequar. A gente começa hoje com a questão seção 3.1, definição e característica dos contratos administrativos. Por mais que ela tenha uma certa densidade, é uma matéria extremamente simples, bem tranquila, vai um pouco nos moldes do que a gente viu até agora, tá? Então, eu não vou solicitar de vocês decoreba,
Pelo contrário, eu quero que vocês entendam a natureza e todo o processo que vai regulamentar contratos administrativos. Então, hoje a gente vai ver definição e as principais características dos contratos, né? Algumas coisas que chamam a atenção especificamente. Na próxima aula, aí eu não vou, gente, por mais que seja uma coisinha mais tranquila, eu não vou antecipar hoje a questão das modalidades, né? Então, poderia até colocar, mas aí ia ficar muito mais denso. Então, eu resolvi partir mesmo conforme está aí na distribuição, tá? Então, a próxima aula, depois eu ajusto as datas, tá? E mando para vocês. A próxima aula a gente vai finalizar, então, com a questão das modalidades. Depois a gente entra seguindo assim, em sequência o contrato de terceirização e o porquê desse contrato e algumas mudanças que foram necessárias, né? Há quem concorde ou quem discorde das mudanças que foram realizadas, mas a gente vai não só ver o contrato de terceirização, como eu vou trazer todo o processo da atualização do processo de terceirização recente agora em 2019, tá? E aí, depois, na unidade 4, a gente vai ver as principais cláusulas do contrato administrativo, bem como todas as hipóteses relativas à alteração de contrato, como, por último, as modalidades ou a forma de extinção dos contratos administrativos, tá? Então, gente, é uma matéria extremamente simples. Eu, para ser sincero, eu acho que são itens que eles distribuíram ao longo de 6 encontros, mas bastaria 2 para falar de tudo, mas sem problema algum. E aí eu vou intercalar, a partir da próxima aula, a parte teórica com a parte de atividades já vinculadas ao trabalho final de vocês, tá? Ok até aqui? Os representantes estão todos, os representantes por turma estão ok aí, né, gente? Beleza? Depois eu mando isso aqui. À medida que eu for fazendo o trabalho, eu vou mandar isso detalhadamente lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá legal? Ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver todo o processo de definição e características, e aí, gente, por mais que tenha algumas questões de lei, né, óbvio, eu sempre vou embasar pelo processo legal, eu vou chamar a atenção de alguns processos que é o que determina a diferença dos contratos chamados administrativos e os contratos e aqueles contratos chamados contratos de administração. Parece uma pegadinha o termo. Os contratos administrativos são os vinculados com a administração pública. E os contratos de administração, não sei se são demais contratos que acontecem na natureza privada, no direito, né? Na legislação privada, nas entidades privadas, em que qualquer empresa, negócio, serviço é regulamentado pelos contratos de administração. Então, parece uma pegadinha, nem é essa a intenção, mas é exatamente isso que eu estou querendo elucidar aqui. Mas vamos lá. E aí eu comecei a nossa disciplina de hoje, primeiro falando sobre o que são os contratos. Isso aí vale para todo tipo de contrato, tá, gente? O contrato ele sempre vai ser uma relação jurídica, né? Regulamentada e formada e representada pela expressão de vontade entre as partes, ou seja, você tem que ter vontade de fazer o contrato com alguém, em que estas partes estão obrigadas, né, de maneira recíproca, né, a prestar uma série de propostas ou adequações ou regulamentações que estão inseridas nesse acordo bilateral, né, ou seja, nesse contrato. E o que é acordo bilateral? É um acordo de 2 lados, tá, gente? É um acordo que, entre 2 partes, alguém de um lado fazendo o contrato ou um acordo com outro do outro lado, tá? E contrato, gente, para que é a função dele? É exatamente isso. Você coloca num papel, né, todas as regras e normas que vão reger aquela relação, né? E aí seja para uma aquisição, para uma prestação de serviço, para uma ordem de serviço, para qualquer que seja o processo, você levou o carro na oficina para consertar. Você vai ter lá uma ordem de serviço que pode ser interpretada como um contrato entre as partes, né? Você vai fazer uma matrícula na escola, você vai ter um contrato que vai reger a relação entre a pessoa física e a instituição que está fornecendo, né, o serviço. Então, olha só como que é um processo de uma relação entre partes
seguindo, e aí você tem todo um documento que vai ter todas as regras, todos os direitos e deveres daquilo que pode, do que não pode, daquilo que vai estar regulamentando e deixando bem claro qual que é o objetivo ali daquele contrato, daquela relação contratual, tá? A grande questão do contrato, e aí eu fiz questão de sublinhar aí, é que o contrato não permite alteração ou extinção de maneira unilateral. Vamos entender isso. Uma vez que eu regulamentei e assinei, está lá documentado, aquelas cláusulas que estão ali dentro não podem ser alteradas. É aquilo que dá a garantia, né, jurídica de que uma parte vai entregar o que prometeu e a outra parte vai pagar, né, por essa entrega. Ou qualquer que seja a natureza do serviço, a natureza do contrato, são as duas partes se comprometendo a realizar aquilo que foi acordado ali, tá? Então não pode ter alteração, porque a segurança de ambas as partes está exatamente ali, tá? E não pode ter extinção de maneira unilateral, não. O que é maneira unilateral? Um dos lados desistiu do negócio. Não, não existe isso, tá, gente? Existe cláusulas de extinção em que você coloca lá, olha, se uma das partes resolver desistir, ou cancelar, ou trancar a matrícula, qualquer que seja o processo, tá, gente? Deve comunicar com antecedência, tal. Então, aí você tem algumas questões que vão enfatizar a possibilidade de encerramento, tá? Mas assim, olha, eu comecei, fiz um acordo e resolvi não entregar mais. Opa, peraí. Dependendo do acordo, da promessa, de uma série de expectativas que foram, né, pinceladas e apresentadas ali, o outro lado que está com a expectativa da entrega vai ficar prejudicado. Então, tem algumas sanções em relação a isso. Então, por isso que não pode ter extinção. E se isso acontece, aí você tem os meios jurídicos, os meios legais. Por isso que o contrato ele é uma segurança, porque qualquer juiz que avalizar lá, que viu que teve um contrato e que uma das partes não cumpriu aquilo, né, ele vai ser obrigado a responder judicialmente, aí vai ter uma série de outros, né, encargos e sanções em relação a essa desistência. Então, o contrato basicamente é isso, tá, pessoal? Só para deixar bem claro o processo. Agora, porém, qualquer acordo celebrado com o Estado ou pelo Estado, né, e aí que entra o processo do chamado, já preparando já para o chamado contrato administrativo, qualquer acordo ou contrato que é feito com o Estado, sempre vai ter nesse acordo ou nesse contrato princípios e regras, né, que garantam o interesse público, né, e esse interesse público ele vai ter sempre supremacia ou superioridade quanto ao interesse privado. Parece estranho, mas nós vamos entender isso. Isso quer dizer o quê, gente? Quando eu estou lidando com o Estado mudou, é uma esfera pública em que o Estado é o representante dos direitos e interesses de todos os cidadãos. Então, quando eu vou fazer então, um contrato com o Estado, não necessariamente, né, eu vou seguir aquela rigidez de não ter alteração. Pode e vai ter, né, alteração sim, pode ter extinção sim, quando o outro lado é o Estado. Mas então por que o Estado pode alterar e mudar e fazer tudo e uma outra empresa, uma pessoa física, ou uma outra empresa e tudo mais, pessoa jurídica, não pode ter isso? Porque o Estado, gente, ele vai responder pelo interesse público. Então, às vezes, vai estar em jogo, por exemplo, dinheiro de todo mundo, de todos os cidadãos, o Estado tem o direito de, dependendo daquilo que seja prejudicial ao Estado ou que seja desvantajoso, né, ele fazer alguma regra, ele mudar alguma regra ou ele até anular o processo de contrato. Claro, né, pessoal, que não vai se dar de repente eu resolvi mudar e... Não, tem todo um procedimento, por isso que é um contrato baseado em lei, com toda uma regulamentação jurídica, que vai determinar como que vai se dar essas mudanças, quando elas podem ou vão acontecer, ou quando pode se dar a extinção também. É um pouco do que a gente viu lá na licitação, né, gente? Então, a licitação é o processo de compra por parte do Estado, e aí você tem lá algumas hipóteses, algumas possibilidades em que a licitação não se faz precisa ou presente, tá?
E aí é interessante porque você dá liberdade de favorecer sempre, em primeiro lugar, o Estado, porque o Estado é o representante geral de todo mundo. Então, e aí, para chamar atenção, todos os acordos contratuais, ou todos os contratos celebrados pelo Estado, eles vão estar sujeitos a um regime jurídico administrativo, tá? E essa é a grande, e uma das principais, aliás, é a grande diferença que vai definir o contrato administrativo de um contrato de administração. Enquanto os demais contratos eu não posso ter alteração em hipótese alguma, os contratos realizados com o Estado podem sim ter alterações, né, que favoreçam o interesse público dentro de certos limites. Então a gente vai ver isso lá, né, claramente a partir de agora. Então vamos lá para os contratos administrativos. Como eu já disse, são aqueles celebrados entre o Estado e particulares e tudo mais, sobre princípios e regras desse chamado direito administrativo, tá, gente? Então vai ter todo um campo do direito, né, exclusivo. Então eu tenho direito penal, direito civil, direito processual, e vou ter lá o direito administrativo, que vai regulamentar, né, essas particularidades aí do contrato administrativo. Esses contratos têm características únicas, né, singulares, que conferem a esse poder público, ao Estado, como eu disse, a possibilidade de alterar em favor do interesse público, né, e dentro de certos limites os termos do contrato. Tá? Então, há possibilidade, sim, isso vai acontecer, às vezes acontece sim, levando em conta esse interesse público. E o contrato administrativo, gente, é uma das espécies contratuais celebradas pela administração pública, tá? Então eu vou ter lá o contrato administrativo, como eu vou ter também outros processos, né, vinculados à administração pública, outros tipos de contrato, dependendo da natureza, dependendo do país, dependendo da soberania, uma série de questões, tá? Agora, o principal é esse mesmo, o contrato administrativo, tá? E a administração pública, ela pode não só contratos públicos, com outras empresas autárquicas, mas também, principalmente, com contratos com empresas de direito privado ou dentro da esfera do direito privado, tá? Prosseguindo. Então, dentro dessa distinção que eu já estou apresentando entre contratos administrativos e os contratos de direito privado ou os contratos da administração, e aí o melhor termo é contratos de direito privado, a gente consegue separar o que é direito público e o que é direito privado, né, que são os demais contratos. É a melhor nomenclatura, tá, gente? São adotados alguns critérios. Então, dentro desse processo que vai distinguir um do outro, alguns critérios têm que ser adotados. O primeiro critério é o critério subjetivo orgânico, depois o próprio critério do objeto, o critério da finalidade pública que vai regulamentar esses contratos, o critério do procedimento e o critério das cláusulas exorbitantes. Vamos ver isso com calma, muito simples, muito tranquilo, mas a gente vai por etapa para ver tudo isso aí, tá? Então, só para deixar bem claro o que vai regulamentar esses contratos administrativos. Então, vamos lá. Critério subjetivo ou orgânico. Trata-se do poder imperativo, então o termo ele está aí proposital, tá, gente? Desse poder imperativo da administração pública quando ela vai celebrar contrato, na celebração contratual, né? Ou seja, todo processo de natureza pública, ela tem que ser feita, né, por um processo de contrato, tem que ser regulamentado de maneira que eu tenha sempre esse objetivo. Nada no Estado, gente, ele pode ser feito sem transparência, sem um contrato, sem um processo que garanta, né, essa prioridade da administração pública, essa lisura da administração pública e esse poder de atribuir à administração pública o processo de decisão maior, né? Por isso a gente chama de poder imperativo. Toda regra tem que ser adequada para favorecer a administração pública, né? Porque ela está lidando com uma série de processos que diz respeito a naturezas e regulamentações da esfera social, da esfera econômica, de uma série de outros, da soberania, de uma série de outros processos que vão regulamentar aí. E o grande processo é que o critério subjetivo orgânico é exatamente esse.
todo o processo da administração pública ela tem que fazer um contrato, né? Nada pode ser de boca a boca, nada pode ser de uma forma amadora, nada pode ser de uma forma que não seja transparente e pública, daí voltando e fazendo a atribuição aqueles princípios constitucionais que a gente viu lá, né, gente? A legalidade, a impessoalidade, a publicidade. Então, olha como que todo o processo da administração pública ele tem que ser feito de uma maneira, né, que tudo funcione daquilo que se espera do Estado. Por isso a gente chama de orgânico, né? O próprio organismo da administração pública ele tem que ser sempre voltado para essa transparência, para essa lisura, tá? E todo e qualquer contrato que não leve em conta esse processo, minimamente esse processo de regulamentações da esfera pública, ele é contrato privado. Então a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, isso sempre vai fazer parte desses processos aí, tá? Então, olha como que é um dos critérios que vão distinguir um contrato administrativo de um contrato particular de direito privado com outras empresas, entre empresas, por aí vai, tá? Então, só para deixar bem claro isso, tá? Toda a natureza do contrato é sempre essa. Todo e qualquer processo, da mesma forma que eu tenho a licitação para comprar, tudo aquilo que regulamenta ou que faz acontecer no Estado tem que ser embasado em um contrato, tá? Critério do objeto, né? Então, o contrato administrativo ele tem a organização e o funcionamento de serviços públicos como objeto, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento, à natureza do serviço, a contratação e tudo mais, tem que ter um objetivo, tem que ter um objeto a ser contratado, um objeto a ser objeto de licitação, um objeto a ser comprado, qualquer que seja isso. Então, sempre vai ter um objetivo, sempre vai ter um objeto. Nada vai acontecer se não for por um objeto em questão, tá, gente? Vou construir um viaduto. Então, o objeto que vai regulamentar aquele contrato é a construção de um viaduto, né? É o contrato feito pelo Estado, aí no caso vou dar um exemplo do Estado de Minas Gerais, com a empresa que venceu a licitação tal, né? Então, depois da licitação, a empresa que foi escolhida, vocês lembram muito bem da adjudicação, né? Que a gente deu lá, em que você nomeia e registra claramente quem foi o vencedor do processo licitatório, e aí você vai fazer o contrato com ele, tá? Então, tem que ter um objeto, é o mesmo objeto da licitação, mas, de novo, isso tem que estar muito claro lá nesse contrato, quais são os direitos e deveres, né? Independente da licitação, tá, pessoal? Mas, então, quais são os direitos e deveres do Estado, bem como da empresa que ganhou a licitação, para, naquele caso, naquele objeto ali, que é a construção do viaduto, de acordo com esse exemplo que eu estou colocando aqui, tá? Claro que depois nós vamos entrar nas cláusulas do que vai entrar em cada contrato, aquilo que é obrigatório ter e tudo mais, né? Todo esse processo não é o momento hoje, tá? Mas só para vocês saberem que uma das coisas que vai determinar, né, o processo é a clareza desse objeto que serviu de embasamento para a realização de um contrato entre o Estado e uma empresa vencedora, no caso aí pelo exemplo que eu dei da licitação, tá? O outro critério é o critério de finalidade pública, tá, pessoal? Então, mesmo agindo sobre o regime privado, né, então mesmo que eu faça um contrato, né, com relação a uma empresa, eu contrate alguém, uma empresa privada, uma construtora, para realizar um determinado objetivo, um determinado objeto para o Estado, eu não posso perder de foco, né, a finalidade pública desse contrato. Então, o que vai regulamentar o Estado, gente, é o fim, né? É a publicidade desse processo. Então, qual é o objetivo desse viaduto? Então, tem que estar claro lá, né? Eu não posso fazer um viaduto só porque me deu vontade de construir um viaduto. Por mais que eu tenha lá a necessidade de construir um viaduto, e aí eu vou até pegar um exemplo aqui da BR-381, tá, gente? E aí só para servir de embasamento.
Por mais que eu tenha lá o processo da BR-381 e a gente sabe que o objetivo é a duplicação, então tem uma finalidade pública aí, duplicar, né, a BR-381, mas eu tenho que especificar mais ainda. Por que eu vou duplicar se já tenho, né, a pista lá? Porque tem muito acidente, tem uma série de processos, e aí você tem que regulamentar e deixar bem claro o objetivo dessa obra e a sua finalidade pública, né? E parece que não, gente, parece, olha, se não tivesse estrada, seria lá, olha, vou abrir uma estrada para unir duas cidades de porte grande, por exemplo, Belo Horizonte e Governador Valadares, ou unir com a Rio Bahia, por exemplo, né? Qualquer que seja o processo. Isso já é a finalidade pública. Nesse caso específico, eu estou fazendo a duplicação, eu tenho que deixar bem claro a finalidade da duplicação, né? Parece que não, mas é tão óbvio. Não, não é óbvio. Como você está gastando dinheiro público, você tem que deixar bem claro, estou fazendo a duplicação, né, devido ao número de acidentes. Legal. Aí tem outra questão ainda para a gente chamar a atenção. Além da duplicação que é necessária, poderia ser uma duplicação feita com massa asfáltica, né? Ótimo, só isso. Não. Aí está lá que dentro do processo, dos vários critérios, do objetivo da duplicação, tem que as novas vias tem a largura tal, vai ter os momentos de terceira faixa, aí tem tudo isso lá no plano de ação, mas aí que vai ser feito em concreto armado, né? Eu também tenho que registrar o porquê dessa finalidade pública, qual que é a finalidade pública de ser concreto armado e não massa asfáltica, por exemplo. A durabilidade do concreto ela é maior devido ao alto tráfego na BR-381, o que vai garantir mais economia ou menos gastos, menos manutenções e por aí vai. Então, olha, o tempo todo eu tenho que ter essa preocupação de estar sempre destacando a finalidade pública ou o objetivo de qualquer que seja a obra, a compra, as ações da administração pública, tá? Qualquer coisa contrária disso, gente, é o que a gente vai chamar de desvio de poder, tá? Então, por que eu vou chamar atenção? E aí comecei o exemplo, né? Um governador resolveu que eu vou fazer aqui, vou construir um viaduto específico do lado da BR-381 para quando daqui a alguns 20 anos tiver uma rodovia passando ali, eu já tenho. Não, não pode, ou seja, qualquer que seja o objetivo, a obra, qualquer coisa, tem que estar muito claro essa finalidade, ela tem que ter um fim e tem que ser um fim moralmente aceito, né, pessoal? Que tem que ter um porquê e uma necessidade mínima ali. Fazer uma obra por fazer, ou determinado procedimento por fazer, pode ser, então, desvio público. Essa semana a gente vê lá que o atual governador de São Paulo, gente, esqueci o nome dele aqui, o Dória, o João Dória, ele teve parte dos bloqueios dos bens dele travados, né, ou seja, foram bloqueados pela justiça, porque ele usou de recursos públicos para poder fazer obras na cidade que não tinham a finalidade pública, ou seja, foram obras consideradas eleitoreiras sem necessariamente um objetivo concreto e real ali, né? Então, olha que interessante como que o governante, no caso, ele tem que estar claro, né? Ou seja, ele não pode, da cabeça dele, inventar uma série de questões e achar que aquilo ali porque eu tenho vontade. Não existe vontade, né? Porque aí você tem todo um processo que se você faz algo que não está minimamente tem uma necessidade ou minimamente sendo esperado por parte da população ou dos vários outros processos, agentes públicos, inclusive, né, pode ser caracterizado de desvio de poder. Então, olha a importância disso, de um documento que vai regulamentar. Então, a finalidade pública é um dos critérios desse direito administrativo, desse contrato administrativo, em que vai garantir que todo e qualquer gasto de dinheiro público ele tenha uma finalidade necessária, ok? Aí entra o processo do critério de procedimento, né? Então, o contrato, óbvio, ele exige formalidade, tem que ter uma natureza formal,
as quais vão estar inerentes ali à administração pública. Então, tem todo um passo a passo que eu preciso seguir. Aí, entre eles, vai assim, da forma como esse contrato vai ser regulamentado, da motivação do porquê ter esse contrato, da publicidade desse contrato, que ele tem que ser divulgado. Então, você tem vários critérios, a gente ainda vai ver isso depois, em que o contrato, pelo fato dele ser público, né, ele tem que seguir uma série de regulamentações, de formalidades necessárias à transparência desse contrato, tá? Então tem todo um procedimento aí para garantir não só a lisura e a transparência desse processo, como também para garantir, né, um conhecimento geral, as regras entre as partes, uma série de procedimentos aí. E, por último, um critério que é também específico do contrato administrativo, e aí a grande diferença, uma das principais diferenças, é as chamadas cláusulas exorbitantes, tá, gente? São cláusulas que estabelecem privilégios da administração pública, então, para deixar bem claro isso, aí repetindo o que eu falei logo no começo, quando o contrato é na esfera privada, contrato entre duas empresas, por exemplo, você tem que respeitar lá e você não pode ter alteração. Já na administração pública, ou seja, um contrato administrativo, você vai ter o privilégio da administração pública de poder alterar de acordo com alguma conveniência, né? A cláusula exorbitante é o que a gente vai chamar a relação de verticalidade, né, entre a administração em particular, ou seja, a administração pública ela está acima dos interesses particulares, até porque ela é representante de todos os seres, os cidadãos, os seres, né, as pessoas que estão ali embasando aquele governo. A sua presença, a presença das cláusulas exorbitantes no contrato tem essa finalidade de assegurar essa supremacia, né? E, entre exemplos, eu falei lá, o poder de alteração e de extinção, quando for o caso. Então, depois a gente vai ver esse processo mais nitidamente, tá, gente? Mas só para vocês saberem que a principal, e aí isso pode ser matéria de prova, eu já estou chamando a atenção aqui, tá? O que vai diferir, né, principalmente um contrato administrativo de um chamado contrato da administração ou contrato da esfera privada é principalmente as chamadas cláusulas exorbitantes, tá, gente? Que conferem, né, esse poder aí à administração pública de alterar ou extinguir contrato quando for necessário, ok? Continuando então. Aí, pessoal, só num processo de embasar a parte legal, óbvio, né, não tem como fugir disso, os contratos administrativos estão embasados não só pela Constituição de 88, mas também lá pela lei de licitação que a gente vai ver depois, tá? Então, e aí, de acordo com a Constituição de 88, a competência para legislar, né, e aí deixando bem claro o papel da União, né, ou seja, que a competência para legislar sobre contratos em qualquer modalidade, a gente ainda vai ver depois das modalidades, ela é privativa da União. Então, é a União que tem competência para isso, tá? Para criar toda a legislação específica aos contratos. Porém, a competência para a edição de normas, ou seja, aquelas infraconstitucionais, algumas coisas que são mais normas corriqueiras e tudo mais, né, podem ser atribuídas aos estados, distritos, municípios, algumas coisas nesse sentido de regulamentar algumas normas. Isso está de acordo com o artigo 22 aí, inciso 27º da Constituição Federal, tá? E aí está aí o artigo 22, ó, compete privativamente à União, tá lá, né? Aí vai ter lá toda uma série de artigos lá e tal, e os vários incisos. E no inciso 27, eu vou ter exatamente isso aí, ó. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autarquias, fundações da União, ou do Estado, ou Distrito Federal e municípios, vão obedecer o artigo 37, né, o inciso 21, né, e aí para as empresas públicas e sociedades de economia mista, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, tá? Então, só para deixar bem claro, que você tem toda uma regulamentação disso, atribuindo a importância à União, no processo da legislação, e várias normas que os demais órgãos da esfera da União podem,
né, praticar normalmente. Lembrando, gente, o artigo 37, ele vai colocar lá todo o processo da administração pública, toda a existência de uma legislação específica que vai reger os contratos administrativos. Então, tem um artigo específico necessário para regulamentar esses contratos. Mais para frente a gente vai ver isso depois detalhadamente, tá? E aí tá aí, só coloquei o artigo 37 aí falando do processo, bem como o artigo 21 aí, tá, gente? Deixando bem claro aí qual é o processo. Tá lá, os casos específicos, né, de obras, serviços, compras, alienação, eles vão ser, aí tá regulamentando, vão ser feitos mediante licitação pública, e aí que vai garantir a igualdade de participação, de condições de todos os concorrentes, e aquelas questões que a gente já viu especificamente lá na lei de licitações, tá? E aí a própria lei, então eu tenho o artigo 37 que vai dizer que tem que ter uma licitação, e aí tem a própria lei 8666, que vai regulamentar as licitações, que vai ter lá no seu artigo 54, né, o capítulo referente, o artigo referente aos contratos administrativos. Então tá lá, artigo 54 está logo aí no final do slide, gente, olha lá. Os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas, então tem todas as suas cláusulas internas necessárias, que a gente vai ver depois, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes aí supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então, o que está dizendo? Tem uma série de procedimentos, de cláusulas necessárias que vão seguir, que são lei, principalmente a lei, né, nos contratos administrativos, que vão regulamentar o que pode e o que não pode estar ali dentro daquele contrato, tá? Para que isso? Não só para garantir essa transparência, mas, ao mesmo tempo, regulamentar, né, a forma como o direito público, o gasto público vai ser realizado, bem como cobrar dos demais contratados, né, a entrega e como que vai se dar as várias entregas de acordo com cada contrato, tá? Então, tem algumas cláusulas que são necessárias e específicas, a gente vai ver isso depois, né, não hoje, mas só para deixar bem claro, gente, que tem que ter lá, e aí o parágrafo primeiro coloca isso: os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução. Então, vai ter tudo lá, todas as cláusulas, os direitos, obrigações, responsabilidades e tudo mais. E os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou a respectiva proposta. Aí, olha que bacana que mesmo nos contratos que eu vou fazer naquela possibilidade que a gente viu lá, de dispensa, inclusive foi matéria de prova, tá, gente? Ou de inexigibilidade de licitação. Então, dentro daqueles processos, uma vez que não vai ter a licitação, seja por inexigibilidade, seja por dispensa, o contrato vai ser realizado. E principalmente nesse contrato que não teve uma licitação, tem que estar claro lá o porquê que não teve a licitação, tem que estar claro o porquê que teve, ou porquê que teve a dispensa, né? Quem que autorizou, mediante qual daqueles 35 hipóteses que a gente viu lá, né, gente? Ou seja, que tem que estar determinando, olha, não houve, né, esse contrato se deve tal, não houve licitação devido ao processo tal, artigo tal, da hipótese tal da dispensa de licitação. Tem que estar tudo documentado, tudo referendado lá, para garantir, de novo, garantir a lisura e a transparência desse processo. Então, a gente está vendo até agora, pessoal, que não é uma coisa complicada, né? Na verdade, é uma burocracia, e aí, já pegando o processo do Weber, o pessoal às vezes costuma, Max, vocês devem ter visto isso não sei se vocês tiveram teorias de administração, ou alguma matéria mais básica, em que vocês vão ter lá, gente, que o pessoal tem mania de achar que o Estado é burocrático. Não. A burocracia é um processo, inclusive, de dar transparência e regulamentar as várias ações do Estado, né? Claro que tem muita coisa que acaba pesando esse processo, tem. Mas quando eu tenho uma legislação como essa, que já deixa bem claro, e eu já regulamento uma série de questões, o que pode ou não pode, como é que vai funcionar, não, né? As coisas ficam mais fáceis, muito mais
palatáveis, mais, né, de absorver, né, evitando aí essa chamada burocracia, esse sentido negativo que a maioria tem. Agora, a burocracia correta é exatamente essa aqui, olha, uma vez que o Estado é um órgão, a administração pública está representando todo mundo. Uma vez que eu tenho um processo, que eu tenho que comprar algo ou construir algo, em que eu não vou fazer licitação por N motivos, ou por um motivo grave, específico, e eu vou contratar algumas empresas para isso, tem que estar claro, olha a burocracia determinando, aqui tem que estar claro o motivo da dispensa que autorizou o contrato entre as partes, por exemplo, tá? Então, olha que bacana esse processo, só para chamar atenção nessa questão aí, tá? A partir desse artigo 54, a gente então consegue classificar os contratos administrativos em 3 maneiras distintas, tá? Ele vai ser classificado segundo os efeitos para as partes, segundo os efeitos para a própria administração e segundo os efeitos para os efeitos do contrato em si. Isso é muito simples, gente, mas vai lá. Classificação segundo os efeitos para as partes. Contratos que vão ser unilaterais ou bilaterais. O que é o unilateral lá, a classificação? Contrato que apenas uma das partes adquire direitos e a outra parte apenas os deveres, né? E é interessante isso, ó, uma parte vai estar assim, olha, eu tenho direito, você só tem obrigação. Eu estou contratando ou comprando, você tem que entregar. Então vai ter, e é muito comum isso, né? Dependendo do processo, ainda mais um processo de uma relação de prestação de serviço, você tem o processo lá do direito, mas a outra parte tem o direito da entrega, o dever de entregar, de cumprir o prazo, uma série de questões, tá? Então, ele pode ser unilateral como bilateral, em que eu tenho direitos e deveres para ambas as partes. Normalmente, por exemplo, nas obras de licitação e os contratos, você tem lá bilateral. O Estado se compromete a entregar X parcelas, né, mediante a entrega dos produtos ou dos lotes ou das obras tais. Isso vai estar lá documentado lá. Então, olha o direito e o dever do Estado também. Aí, da mesma forma, o Estado tem o dever de garantir informações, né, claras sobre o traçado, sobre a construção, sobre o tipo de material. Então, tem uma série de processos aí, quando é o caso. Via de regra, gente, quase sempre é bilateral, mas pode acontecer de ser unilateral, sim, tá? Todo o processo aí. Então, segundo os efeitos das partes, agora, segundo os efeitos para a administração. Essa classificação se dá quando ocorrer ou não o desembolso de recurso. Então, envolveu, né, recurso, você vai ter aí todo um processo de classificar esses efeitos para a administração como todo. Então, vou lá contratar um serviço que vai ter desembolso. E aí tem que estar bem claro lá quais são os efeitos, qual que é o impacto para a administração desse desembolso, qual que é o valor, de onde que está saindo esse dinheiro, qual que é a origem dos recursos. Você tem todo um processo aí que tem que justificar, né, esse desembolso. Então vai ter lá uma série de iniciativas nesse quesito aí, tá? Aí está dizendo, gente, que na alienação não haverá desembolso, e sim transferência de valor para a administração pública. Eu estou pegando um bem que vai ser alienado, né? Então você tem todo um processo só de transferência, não necessariamente de desembolso, então não implica em dinheiro em espécie aí, tá? Mas apenas de transferência aqui no caso de obra ou alienação de bem público no caso. E classificação segundo os efeitos do contrato, né? É obrigação imposta ao particular mediante contratação junto à administração pública, sendo essas prestações de dar ou fazer. Então, o Estado está fazendo uma contratação com uma empresa particular ou com alguém particular. E aí, você vai ter que estar claro lá quais são as prestações de dar ou fazer. E a nomenclatura é essa mesma, prestação de dar, né? Quando a administração vai adquirir algum bem, né? Então, estou fazendo compra, eu tenho que deixar bem claro como é que vai ser esse processo, as prestações de dar, como é que vai se realizar isso, qual que é o modelo, quais são as etapas e tudo mais, as atribuições e os critérios necessários. Então, você tem que dar essa satisfação em relação a esse processo aí, tá? E na de fazer, ela vai ser predominantemente na questão de obras ou contratação de prestação de serviço, tá? Então, contratei uma obra,
tem que estar claro por parte do particular qual que é o processo de fazer, o que ele vai realizar, como que ele vai realizar, de que maneira, né, a contento ou não. Então, de forma bem tranquila é isso. E aí eu finalizei essa primeira parte, gente, que é essa questão da definição, colocando que contrato administrativo é um tipo de avença de confiança travada entre a administração e terceiros, né, na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado, tá? Então, só deixando bem claro, chamando aquela atenção, né, que sempre vai prevalecer o interesse público. Eles podem estar sujeitos, os contratos, a possíveis trocas ou alterações, por isso que a gente coloca lá de cambiáveis imposições, né? Tem que estar as cláusulas claras, né? Tem que ter um vínculo, quais são as condições necessárias entre as partes, né? E mesmo que eu tenha essas possíveis mudanças de interesse público, eu ainda tenho que garantir os interesses patrimoniais de quem foi contratado. Eu não posso mudar algo e penalizar a empresa ou a pessoa física que eu contratei nesse caso. Tem toda uma regra, a gente vai ver isso depois, mais à frente, tá? Então, dentro desse processo de características, gente, né, tá aí a apresentação básica do que são os contratos. Predominantemente no Estado, quase sempre são os contratos vinculados às licitações, uma ou outra que você vai ter lá um processo que independe, né, da licitação, mas todo e qualquer processo do Estado relacionado à aquisição e natureza, independente de ter a licitação ou não, tem um contrato administrativo regulamentado aí entre as partes, tá? Então, aí a gente vê essa parte de definição e vamos ver agora os processos de características, tá? As características mais comuns, tá, gente? Então, as principais, entre elas, aí, a presença da administração pública como poder público. Algumas coisas repetem um pouco, tá, gente? Mas só para deixar bem claro o processo de um contrato, quais são as principais características que não estão ali dentro. Depois a gente vai ver o que regulamenta esses contratos, quando a gente for trabalhar lá as cláusulas, os incisos e tudo mais, tá? Então, o primeiro é a presença da administração pública como poder público, a finalidade pública desse contrato, a obediência na forma prescrita em lei, quais são os procedimentos legais, a própria natureza de contrato de adesão, a natureza intuitu personae, né, que a gente vai ver depois em relação à pessoa, a presença de cláusulas exorbitantes e a chamada mutabilidade. Então, essas são as características que sempre vão estar relacionadas ao contrato administrativo. Vamos ver uma por uma, já caminhando aí para essa parte final, mas só para a gente ver o processo, tá? A presença da administração pública como poder público, gente, tá? Pelo próprio chamamento aí, né? Essa imperatividade do Estado, é aquela verticalidade que eu já tinha dito lá, né? Disse lá atrás. A administração pública, ela tem influência, ela tem supremacia, ela está em primeiro lugar em toda e qualquer decisão ou contrato, mesmo na esfera pública, e aí a União vai ter no caso, mesmo na esfera particular. Então, essa supremacia, essa verticalidade está exatamente aquele processo. Dependendo do interesse público, né, que tem que estar claro qual que é, né, o Estado, a administração pública, ela pode alterar, ela pode ditar as regras, né, de acordo com as cláusulas exorbitantes que a gente viu, né, antes, exatamente porque ela coloca o interesse público em primeiro lugar. Tá? Então, ou seja, está bem dito, né, só para chamar. Então, essa característica é uma característica inerente a isso. Sempre o Estado vai ter supremacia entre as partes. Tá? Sempre a noção do direito público, do interesse público em primeiro lugar. Tá? Depois vem a questão da finalidade. Então, tem que atender o interesse público, tem que ter um fim público. Todo e qualquer contrato ele tem que estar voltado a essa natureza pública, tá? E essa utilidade, esse interesse, ele tem que estar presente, é regra geral, tá? E por isso é característica em todos os contratos de administração pública. É o que eu falei lá atrás. Não basta eu, doidivamente, querer fazer algo e tudo mais. Tem que ter uma finalidade pública. E se isso não tiver claro,
o governante pode responder por problemas, ou por sanções, ou punições, né, se isso não tiver claro essa finalidade aí. Por quê? Porque toda ação do Estado é voltada para interesse público, ok? A obediência na forma prescrita em lei é exatamente obedecer aí, né, os contratos que têm que respeitar todas as normas expostas lá na lei que vai regulamentar principalmente o seu aspecto formal. Então, no caso, está a lei das licitações. Tem todo o artigo 54 lá que vai regulamentar isso. Então, eu tenho que obedecer à lei e sempre em contratos administrativos, tá? E essa obediência ao aspecto formal, né, gente? A lei, necessariamente, a esse rigor, né, visa, obviamente, proteger o interesse público, preservando aí o princípio da legalidade. Lembra? É o princípio que vai sempre regulamentar. Lei em primeiro lugar, né? Não dá para fazer nada, principalmente o Estado, né, gente? O Estado, a União, o prefeito, os municípios não pode fazer nada fora da lei, tá? Da mesma forma, se subentende o procedimento legal, que essa atenção e respeito não só à lei lá em cima, mas às normas vigentes, né, no processo de realização contratual. Eu tenho o contrato que vai ser regulamentado por uma série de normas necessárias, né, à criação desse contrato, que vão regulamentar esse contrato, e essas normas, elas vão variar de acordo com a modalidade contratada. A gente depois vai ver essas modalidades, algumas são bem conhecidas de vocês, tá? Mas só para vocês saberem que todo o processo, independente da modalidade, eu tenho todo um procedimento amparado por lei que determina o que tem que fazer parte daquele contrato ali, principalmente dependendo da modalidade, tá? Seguindo aqui a questão da natureza, então eu vou ter a natureza do contrato de adesão, e aí as cláusulas fixadas pela administração pública nos contratos, eu tenho todo um processo, é a chamada de adesão pura e simples a tudo que está ali escrito. Geralmente essa minuta contratual, ela é divulgada anteriormente, você às vezes quando você vai entregar, vocês até lembram lá no processo da licitação, que não só você declara, né, pós-julgamento quem foi que ganhou a licitação, você vai lá para a assinatura do contrato, você entrega para a pessoa antes uma minuta do contrato, deixa visível, deixa ao interessado, para que ele tenha, né, todas as condições de analisar essa minuta, né, para saber o que está constando ali naquela minuta, tem que estar de acordo com o edital, tem que estar de acordo com o que foi feito da natureza da licitação, para saber se todas as condições que estão ali, ele vai ter condições de atender às demandas. Por isso que a gente viu lá, gente, que às vezes a pessoa ganha a licitação, mas não assina o contrato, porque às vezes tem uma cláusula tão bem específica, deixando bem claro, né, quais são as naturezas, né, que ele tem que aderir, né, de acordo com o que está ali, né, ele tem que aderir a esse contrato, plenamente ao que está regulamentado ali, e às vezes não deixa dúvidas em relação a toda e qualquer possibilidade aí de má-fé, alguma coisa nesse sentido. É muito comum na licitação, às vezes a pessoa desistir do contrato exatamente porque ele vê lá que, eu achei que ia ter jeito de ter um jeitinho de aumentar o valor depois, e às vezes está lá numa das cláusulas dizendo que vai ter impedimento de reajuste, por exemplo, ou de termo aditivo, por exemplo, tá? Então, isso acaba impactando decisivamente aí, né? Então, agora, uma vez que eu tenho as cláusulas, foram apresentadas a minuta com antecedência e está lá bem regulamentado, eu tenho que aderir, né, plenamente ao que está exposto ali naquele contrato, tá? Aí eu vou ter a chamada natureza intuitu personae, gente, quer dizer que possui caráter pessoal, né? Os contratos devem ser executados pelo contratado. Parece óbvio, gente, mas é exatamente para evitar o chamada subcontratação. O que é isso? Eu contrato uma empresa que ela é a natureza jurídica que está assinando comigo o contrato e eu vou cobrar dela. E ela, de repente, vai e subcontrata uma outra empresa para entregar. Se algo der errado, de quem que vai estar a punição ou processo? Então, por isso que alguns processos de alguns contratos, eles entram essa natureza intuitu personal exatamente para isso,
para dizer que a pessoa jurídica ou a pessoa física que eu estou fazendo o contrato, ela é a responsável, né, pela execução do trabalho, pela execução da prestação de serviço, pela execução do serviço, qualquer que seja o processo. Então, em regra, e aí é claro, né, gente, em regra não há subcontratação, embora ela possa acontecer, sim, parcialmente, em forma de exceção, tá, gente? Pode acontecer de ter alguma coisa? Pode. De repente, eu estou, por exemplo, contratando, a Petrobras contrata uma empresa, por exemplo, a fazer algumas sondagens, né? E aí, dentro dessas sondagens, de repente vai precisar de alguma sondagem, algum material, alguma contratação de alguém ou uma empresa mais especializada para um tipo específico que apareceu lá, algum outro processo, e aí, nesse caso, a empresa vencedora vai ser obrigada a contratar uma terceira para realizar um produto, um serviço pontual, tá? Então, é possível acontecer, sim, mas mediante algumas regras que geralmente já ficam claras no contrato e tudo mais, tá? Via de regra, o contrato vai ter lá, olha, dependendo da natureza do serviço, tá, pessoal? Então, olha, esse tipo de contrato não permite subcontratação, ou seja, todo serviço aqui realizado tem que ser executado pelo contratado. Eu mesmo já trabalhei para um processo da Unicef que era interessante, em que aí você tinha lá uma concorrência, tá? E aí você tinha que apresentar lá quem é que estava apto a entregar determinados produtos à base de pesquisa, de informações e análise em relação a isso. Então eu tinha que criar alguns painéis e ao mesmo tempo fazer uma série de levantamento de dados e informações e sistematizar isso para eles lá, tá? E uma das cláusulas que estava lá era exatamente essa, em que eu assinei lá que eu era o responsável direto pela execução do serviço. Para que isso, gente? Para evitar depois que negócio, eu contrato, não dou tempo de ir lá, mando alguém. Se essa pessoa depois entrar na justiça ou tiver algum problema, morre, por exemplo, ou teve alguma coisa, você tem uma série de complicadores porque não era o contratado que estava realizando o processo. E isso aí gera uma série de situações, tá? Agora, em alguns casos, dependendo da natureza, vai ter algumas exceções, sim, mas via de regra é natureza intuito personal, ou seja, é a própria pessoa, a pessoa jurídica ou física, contratada que executa o objeto contratado, tá? Vamos lá. Presença de cláusulas exorbitantes. A gente já colocou isso, já falou, e aí está de novo, né? É uma característica, uma cláusula necessária e tudo mais. Então, são as cláusulas que vão permitir alterações, né? A fim de atender o interesse público, já falamos isso aqui N vezes, e elas são prerrogativas conferidas à administração pública. E, por último, a chamada mutabilidade, tá? O que é isso? É a adequação do contrato em termos temporais a mudanças necessárias ao interesse público ou à finalidade pública, tá? E essa mutabilidade ou essa possibilidade de mudanças, elas sempre têm que ser feitas e documentadas e divulgadas, sempre para garantir o interesse público, tá, gente? Então, de repente, eu lembro de uma que era ótima. A própria Prefeitura de Belo Horizonte, na época daqueles chamados orçamentos participativos, você tinha lá uma série de empresas, e aí várias obras que eram votadas para a população escolhia qual que ela queria, você fazia o contrato, por exemplo, com as empresas vencedoras, aí abria a licitação para aquele processo todo, e né, vários desses contratos, você tinha lá a cláusula de mutabilidade, né, e aí dizer adequadamente, sempre que for necessário, para garantir o interesse público, né, mudar algum processo, adiar alguma coisa, isso vai ser feito. E aí em Belo Horizonte foi interessante, gente, que várias das obras contratadas, não sei se vocês sabem disso, Belo Horizonte ela é praticamente uma caixa d'água ambulante, né? Qualquer lugar que você fura, dependendo da região que você está, é uma ou outra, só quase pouquíssimas áreas que não tem, tá, gente? Mas o excesso de nascentes, né? E lençóis freáticos que tem em Belo Horizonte. Então, várias obras que eram feitas de interesse público, às vezes tinham lá, se contratava a empresa e aí tinha que parar porque estava minando água e minava muita água
E em alguns lugares na cidade ainda minam muita água hoje quando você vai ver. Então, teve que parar, aí foi interessante isso, que a prefeitura ela parou os contratos, ela provocou uma mudança no prazo de entrega das obras, então aí teve uma mudança do tempo, o tempo que foi acordado para a finalização das obras, porque a prefeitura resolveu fazer um outro projeto chamado Drenurbis, em que ela mapeou todos os rios subterrâneos, os rios internos, todos os lençóis freáticos de Belo Horizonte. Um mapa interessantíssimo, gente. Depois, eu tenho esse mapa digitalmente, eu tenho que achar ele depois. Depois eu mando quem estiver interessado, que você vê lá todo um mapa onde passam os principais rios subterrâneos e as várias ligações internas que vão impactar, por exemplo. Então, tem regiões extremamente úmidas aí em BH, exatamente por causa disso. E aí a prefeitura parou, só para ilustrar esse exemplo aqui, parou várias obras, ampliou a entrega ou o acordo feito para entrega em relação ao tempo, né? Então, finalização, para poder, então, fazer esse mapeamento para que quando as pessoas, porque estava perdendo dinheiro, e aí você tem que acabar pagando mais caro, e aí quando você vai fazer agora, você já faz as obras sabendo onde vai ter problema com o impacto de umidade ou de minar uma água lá, ou não em relação a isso, tá? Então, só para ilustrar aí. Bom, e aí, além dessas características que a gente viu aí, que são características, né, dos contratos, né, a gente ainda tem as outras características que vão constar em todos os contratos também. Então, todo contrato ele também vai ser comutativo, consensual, de adesão, é um pouco do que a gente já viu, oneroso, sinalagmático, bonita essa palavra, né, gente? Eu falo que vocês podem chegar hoje, né? Eu falei com os pais e mães de vocês que aprenderam uma palavra nova, né? Sinalagmático, personalíssimo e formal. Vamos ver um por um aqui para a gente finalizar essa aula de hoje, tá? Então, uma característica comutativa é aquele contrato que previamente estabelece direitos e deveres entre as partes, né? Então, ele tem que estar lá. É comum entre as partes, em todo um processo, lembrando que no direito administrativo inexiste contrato sujeito a risco. Então, está deixando bem claro. O que é contrato sujeito a risco? Acaso alguém, eu vou fazer um contrato e se, né? E aí é ótimo, você vai fazer um contrato pessoa física com pedreiro, pode acontecer do pedreiro não entregar, ele recebe parte lá do valor e não entrega a obra, tá? No Estado, não, no direito administrativo, não. Então você vai ter lá, não tem risco, não. Você está bem claro quais são os direitos e deveres entre as partes. Então é um processo comutativo em que todo mundo está ali envolvido, né, na realização daquele processo ali. O contrato ele tem que ser consensual, então tem que ter um consenso entre as partes, óbvio, né, gente? Então, é uma formalidade. Por mais que eu tenha um interesse de quem foi contratado e tudo mais, mediante licitação ou não, né, mas você tem que fazer uma formalização que registre claramente que o Estado vai contratar uma empresa para adquirir, para construir uma determinada obra ou adquirir um determinado produto, e a outra parte ela está consensualmente participando desse processo para poder atender a essa demanda aí por parte do Estado, tá? Então, todo o processo consensual, e aí é interessante só destacar aí, a partir da abertura do envelope de documentação, você já está deixando bem claro. Aí você tem todo um processo que vai regulamentar que o consenso ou o cumprir as regras já está sendo consensuado ali, está sendo afirmado, né, consolidado assim que eu abro o envelope de documentação. Porque eu estou deixando bem claro isso. Olha, se eu quero participar e eu entreguei um envelope que tem todas as regras, a documentação necessária, eu estou deixando bem claro que da minha parte, assim como a outra que vai abrir o envelope, já está começando a natureza aí de um consenso entre elas, tá? Entre essas duas partes aí. A outra característica da adesão, a gente já falou ali, são todas aderir às cláusulas que estão fixadas nos contratos administrativos, são cláusulas que a gente ainda vai ver detalhadamente, que tem a razão de ser e por que estão ali, tá? Então, uma vez que você recebeu a minuta, leu, entendeu e assinou, é o processo de adesão a tudo que está ali, tá? O contrato tem a característica dele ser oneroso,
né? Então, todo e qualquer contrato administrativo, ele não admite gratuidade. Ele tem que ter ali um valor, né? O simples fato de eu estar comprando algo, ou de eu estar construindo algo, ou algum processo, ou seja, né, que tem uma finalidade pública, ela implica em gasto. Então, ela onera. Ela vai ter todo um processo de tirar dinheiro de algo para atender uma determinada finalidade específica, um determinado objeto, né, específico de interesse público, tá? E é interessante chamar atenção, gente, para deixar bem claro que nada do Estado é gratuito. Até para não ter suspeitas, né? Ah, eu vou entregar de graça um terreno. Opa, não. Ah, se eu for entregar de graça, eu tenho até que, inclusive, ter um processo de transferência e passar exatamente o valor do terreno, quanto que eu estou deixando. Então, ou seja, não existe nada de graça. E mesmo que tenha essa transferência, doação, qualquer que seja o processo, tem que estar bem claro qual que é a perda, né, do Estado em relação àquele valor, tá? O quanto que ele está abrindo mão ou não, e aí você tem todo um processo que vai regulamentar isso aí, tá? O sinalagmático é a reciprocidade de obrigações entre as partes dispostas no contrato. Então é aquela coisa, por mais que ele seja comutativo, e aí tem lá os direitos e deveres, eu tenho algumas obrigações, né, claras, que estão regulamentados no contrato. Então, eu sei claramente, quando eu faço um contrato com alguém, o que eu tenho que fazer como obrigação da minha parte, como o outro também sabe a obrigação que é de uma entrega de um processo, tá? A nossa relação em sala de aula, gente, ela é sinalagmática também, né? Em que tanto eu como professor e vocês como alunos sabem as obrigações desse contrato de ensino que nós estamos aqui, né? Vocês sabem minimamente quais são as obrigações de vocês. Alguém pode me citar qual é uma das obrigações de vocês como alunos? Estudar e respeitar os professores e os Perfeito. colaboradores. Estudar é o mínimo que eu espero, né, Roberto? Exatamente isso, tá, gente? Ou seja, que é um pouco disso mesmo, né? Na hora que vocês estão fazendo essas ações no contrato, eu me comprometo a fazer o curso, óbvio, que vocês têm uma obrigação de pagar e tudo mais, não vou nem entrar nessa questão aí dessa esfera e tudo mais do contrato, mas na sala de aula você tem o contrato sinalagmático também. Esse contrato entre professor e aluno, que é uma relação contratual também. Eu estou ali para entregar para vocês uma matéria e tentar minimamente passar com o conhecimento. Da mesma forma, vocês têm algumas obrigações, né? Estar presente, acompanhar, estudar uma série de processos aí, tá? Muito bem, Roberto. Respeitar os colaboradores. Oi, Roberto. Respeitar os Ficou. colaboradores. Sim, vários processos, né? Aliás, o respeito deveria ser básico para todo ser humano, né, Roberto? Mas é impressionante como que a gente ainda tem que colocar determinar essas regras, né? Você falou uma coisa interessante. Várias regras envolvendo servidor público, você tem lá todo um processo que entram cláusulas desse processo de você respeitar o servidor público, né? Ou de respeitar. Então é impressionante como é que a gente tem que cobrar respeito e documentar isso em alguns contratos, né? Incrível isso, né? Mas vai da natureza humana, né? Bom, vamos lá. E outra característica é o personalíssimo, né? Então, aquilo que a gente viu lá do processo, né? Tem o caráter pessoal, a pessoa que está participando da contratação junto à administração pública é a mesma pessoa que vai entregar e realizar, né, o combinado, né? Então, essa personalização aí, ela é necessária. É o dar nome aos bois, né, gente? Você está contratando uma pessoa e você tem que deixar bem claro qual que é o papel dela ali, né? E todo o processo da formalidade, né? Então, a forma do contrato, né, como a gente viu, há toda uma formalização em que você tem que adequar claramente, seguir fielmente essa formalização, de acordo, a gente ainda vai ver ainda os componentes que vão entrar nos contratos, e é essa formalização que torna indispensável essa regularização e a aceitação das normas e das regras claras aí, tá? Então, isso tem que estar sempre bem tranquilo. É um processo que tem que garantir
A gente viu aqui, pessoal, todo o processo dessa definição básica. Não é um processo difícil, tá? Pelo contrário, é até muito fácil. A gente viu hoje aqui a definição e as chamadas características desses contratos. O que você tem que saber, principalmente, prioritariamente, é que existe uma diferença entre os contratos, né, em esferas privadas, ou entre empresas privadas, entre pessoas físicas e tudo mais, ok? Mas eu tenho os contratos chamados administrativos, que são os contratos realizados com o Estado, em que a principal, né, característica e diferença, né, que vai regulamentar é que dos demais contratos, né, no direito privado, na esfera privada, é que os contratos administrativos eles possuem as chamadas cláusulas exorbitantes, em que você dá autoridade, a chamada verticalidade, para que a administração pública, mediante interesse público, ela possa alterar ou encerrar ou excluir determinados processos no contrato. Os outros contratos realizados fora com o Estado, gente, ou seja, entre pessoas e tudo mais, não existe a possibilidade, aí esse primeiro slide está lá bem o não, né, grifado, não existe possibilidade de extinção, de mudança, alguma coisa. Já no Estado, no direito administrativo, no contrato administrativo, eu tenho as cláusulas exorbitantes que vão determinar isso. Então, essa é a principal característica que vocês têm que saber e que resume claramente, e o resto, gente, as principais características envolvidas aqui nessa disciplina, tá? Então, se vocês hoje saírem da aula e já chegarem semana que vem, lembrando que a principal diferença são as chamadas cláusulas exorbitantes, estaremos muito bem em relação aos processos aí de avaliação futuras em relação à nossa provinha aqui e tudo mais, tá legal? Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Alguma dúvida em relação a essa parte? É uma matéria bem simples, mas é um blá blá blá, né, gente? Oi, Miriam. Essa aula de hoje é gravada, não é ou não? Nem vi. Tá gravando. Deixa eu ver. Tá gravando? Diz que sim. Tá gravando sim, tá? Não, bacana, só para saber, obrigada. Ok? Bacana, Miriam. Porque toda aula, gente, claro que toda aula é gravada, mas às vezes lerdamente eu acabo esbarrando aqui no celular que ele acaba tirando a gravação, tá? Eu estou gravando não só pelo computador, mas também pelo celular. Então pode acontecer, e sempre que às vezes parar e acontecer de vocês perceberem que está gravando, podem me chamar a atenção nesse sentido, tá? E aí eu vou colocar lá. Diferente do semestre passado, tá, Miriam? Só para deixar bem claro. Todas as aulas gravadas e os links vão estar lá no AVA, tá, gente? Então eu não mando mais pelo grupo de WhatsApp. É uma forma até de forçar vocês, quem quiser depois ver a aula gravada, de entrar pelo AVA e visualizar lá o link, clicar lá, que é uma forma até de forçar vocês a se envolverem com o AVA, tá? Pessoal, é uma matéria simples, bem interessante mesmo, mas eu não vou prosseguir, porque a outra parte de modalidade é uma parte que exige um pouco mais ela é bem breve também, mas aí deixa eu só voltar aqui, tá? Em que a gente vai falar sobre as modalidades, e aí eu não vou colocar aqui, só para não misturar um pouco o que é definição e características, que é necessário vocês saberem essas particularidades dos contratos administrativos, para depois a gente entrar na questão das modalidades. Então, pode ser que tenha dia que eu antecipe, ok, puxe, mas via de regra eu vou seguir isso aqui. E na próxima aula a gente então vê as modalidades e eu passo um trabalhinho para vocês valendo alguns pontinhos aí, ok? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, esse trabalho é grupo ou ele é individual? Como é que é? Oi. A princípio, até pela questão da aula ser remota, eu estou montando um formato, porque não tem essa coisa da proximidade e tudo mais, né? Então, eu estou montando um formato, a princípio ele vai ser individual, mas é possível fazer uma variação para que ele seja em grupo, né? Então, sim, caso haja possibilidade, eu não me oponho a isso, não. Tá legal? Tá, deixa bem claro. Eu posso até adaptar ele para ele ser... Tá aí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer ele de maneira que quem quiser fazer individual, até por essa questão de isolamento,
pode entregá-lo individualmente, e quem quiser fazer em dupla, né, eu também não vou colocar mais do que uma dupla, tá? Eu vou permitir também quem quiser fazer em dupla, tá? Dependendo da forma como eu estou pensando aqui os trabalhos, eu até já comecei a rascunhar, eu acho que vai ser mais fácil para o individual, mas eu deixo a critério de vocês essa decisão, tá legal? Beleza, valeu, professor. Aí vocês avaliem depois, não, eu acho que é mais vantagem, por exemplo, teve aquela vez que você fez a participação logo depois que acabou a aula, você lembra? Que você fez individualmente, né? Então, às vezes, dependendo da natureza, pode ser mais dinâmico e mais rápido do que em equipe, tá? Do que dupla, tá? Ok? Mas fica a critério de vocês e nesse ponto eu não vou... Não, beleza, professor, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum comentário sobre a prova? Se alguém não concordou com a nota, gente, pode mandar no privado, tá legal? Fiquem à vontade quanto a isso, tá legal? As provas eu depois, eu até mostro para vocês depois, gente, eu avalio, eu crio 5 etapas, aí só para justificar isso, tem 5 partes que eu avalio, eu gosto de considerar bem, se a pessoa, às vezes eu uso muito aquele elemento de teoria de resposta ao item, eu consigo, pela resposta do aluno, verificar qual que é o nível de conhecimento que ele tem lá. Às vezes você vê que ele faltou um determinado ponto, né, mas ele respondeu um certo nível de conhecimento. Então, por isso que eu avalio, porque às vezes você diz, a pessoa errou, então vou dar 0. Não. Você vê que teve algo ali de amadurecimento, de conhecimento internalizado, então eu consigo avaliar isso. Então, eu acabo dividindo, às vezes, cada questão em 5 gradações de notas. E aí eu consigo distribuir isso de acordo com... a pessoa foi lá e respondeu, faltou um ponto a mais. Então, em vez de eu tirar uma pontuação radical ou até de zerar, eu faço essa gradação de maneira que você constrói ali uma pontuação que fica mais justo do que a pessoa respondeu. Então, depois, futuramente, quem quiser, eu até mostro. Eu uso várias cores, acabo colorindo o processo, porque aí você tem lá todo um processo de distribuição dessa pontuação aí para, honestamente, valorizar aquele nível de conhecimento de cada um, tá? Ok? Só para deixar isso claro, alguns tiraram total, outros não foram muito bem, mas porque realmente não responderam ou deixaram muito a desejar, ou deixaram em branco, né, gente? Questões também, né? Questões que foram dadas pelo menos uma semana antes, tá? Mais de uma semana antes. Legal? Pessoal, então por hoje é só. Na próxima aula eu passo essa atividade. Quem tiver toda e qualquer dúvida pode ficar aqui, né? Quiser fazer ou mandar no privado, fiquem à vontade. Fora isso, me despeço. Agradeço a presença de vocês. Essas 2 semanas que passou, a gente fica meio distante, fica ruim, né? Sei lá, não sei vocês, mas o professor fica meio solitário, né? Mas que bom que estamos aqui de volta, dando finalização para esse processo de encerramento dessa Professor, disciplina. Oi. Só recapitulando, então, na próxima aula, semana que vem, vai ter um trabalho e o prazo dele vai ser quantos dias? Até a próxima Não, nós vamos aula? combinar ainda, não, nós vamos combinar. Eu vou passar ele na próxima aula, vai ser por etapas, pode até que quem quiser entregar essas primeiras etapas antes, tal, mas a ideia é que a gente concretize toda a entrega do trabalho na última semana de aula, tá? Tá, Marlon? Obrigado, viu, professor? Ok? Agora a gente pode combinar aqui, gente, dependendo da natureza do trabalho, se vocês acharem que a gente pode colocar datas, sem problema algum, mas aí deixa eu apresentar ele semana que vem e a gente negocia isso depois, tá? Ok? Beleza. Pessoal, então, agradeço aí a presença de vocês, e só salientando de novo, eu falei no começo, nem todo mundo estava aqui, da importância do avaliar, e eu peço a gentileza de vocês, eu fiz todo um discurso antes, eu não vou repetir agora, mas eu peço toda a gentileza de vocês, em vocês promoverem um senso crítico, em avaliarem conscientemente, né, a faculdade, lá no Avaliar, que já está lá no portal de vocês, é só clicar lá, e são alguns minutos de pesquisa, tá, gente? No próprio celular vocês conseguem fazer, e aí eu peço a presença de vocês para que vocês consigam efetivamente avaliar lá a gente, avaliar a instituição. Teve algumas alterações, óbvio, por causa desse momento de isolamento, então
ninguém está avaliando sala de aula, porque esse ano praticamente ninguém usufruiu da sala de aula, tá? Então, óbvio que teve alguns ajustes, mas no geral tá lá. E eu só chamo a atenção para aquela questão do NPS, que é uma nota de 1 a 10, se vocês indicariam o curso de vocês, né? Apesar às vezes fazer leitura do curso da faculdade, mas se vocês indicariam o curso de vocês para outra pessoa. Lembrando, nota de 1 a 6 é detrator, né? Não indicaria, 7 a 8 é neutro e 9 e 10 indicaria o curso sim. Mas faça uma reflexão, uma análise consciente. O que está legal, o que não está, isso é legal, vale a pena indicar, não vale, e aí sim participem desse processo. Dito isso, me despeço de vocês. Quem tiver qualquer dúvida pode aguardar aqui ou me manda no privado. Legal, pessoal? Beleza, Beleza, professor. professor. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Ok, professor, boa noite. Bacana, gente. Ô, pessoal, depois nós vamos. Hoje eu tô sem câmera aqui, mas depois nós vamos combinar de aparecer todo mundo, tá? Até para eu ver o rostinho de vocês depois. Então, na semana que vem a gente faz isso, tá? Tô avisando antes que quem quiser ir pro salão, preparar e tudo mais, tá? Já se preparem. Semana que vem nós vamos aparecer aqui, tá legal? Beleza, professor. Todo mundo aí bonito e radiante aí, tá, gente? Então, boa noite para vocês. Um excelente resto de semana, um bom final de semana e até semana que vem, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Miri.